Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje temos a doutora Tayana Santana, ela é oncologista, e vamos falar sobre o câncer de mama e outros cânceres que as mulheres também podem ter, e vocês podem ficar alerta. Também teremos uma dica de saúde. Fiquem conosco. Doutora, seja bem-vinda ao Saúde Ativa. Obrigada, Daiana, pelo convite. É um prazer estar aqui na TV Câmara falando um pouquinho, trazendo informação para a sociedade. Com certeza. Doutora, a gente vai trazer, já trouxemos este mês, inclusive, o tema Outubro Rosa, e achamos importante, né, pertinente, falar além do câncer de mama, de outros tipos de câncer. Sim. Mas para a gente trazer para quem nos assiste aqui, fala para a gente a importância desta campanha Outubro Rosa, né, para a sociedade, para as mulheres. O Outubro Rosa foi uma campanha que surgiu como em alusão à saúde de uma paciente oncológica, né? Era uma corrida lá nos Estados Unidos, mas de fato ela tem uma importância muito grande para a nossa sociedade, não só no Brasil como no mundo, né? A gente tem estudos que demonstram que nos meses de outubro, graças à campanha de Outubro Rosa, existe um aumento do número, um aumento absoluto do número de mamografias que são feitas nas mulheres. E por que mamografia? Porque a gente sabe que a mamografia é o exame padrão para diagnóstico do câncer de mama. E o diagnóstico precoce é o que permite a maior chance de cura. Então, na prática, a campanha, embora exista uma problemática em torno da cor, do rosa, do caráter inclusivo dessa campanha, a campanha tem uma importância porque ano a ano, inclusive na nossa população brasileira, existe um aumento do número de mamografias que são realizadas. E é através da prática, da realização desse exame rotineira que a gente consegue curar mais mulheres. A gente sabe que os números de novos cânceres são alarmantes no Brasil, principalmente câncer de mama. É o tumor mais frequente na população feminina. O Ministério da Saúde fala de 73 mil novos casos no ano de 2023 no Brasil. Se a gente trouxer esses dados para Sergipe, no ano de 2023 teremos quase 600 novos casos de mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Então, a campanha tem sua importância porque a gente pretende cada vez mais diagnosticar mais precoce essa doença e a gente tem dados de que ela consegue, ela é eficaz. Doutora, este aumento se deve talvez às mulheres estarem buscando mais, sim, os médicos ou algum tipo de fator de risco que aí a gente tá fazendo uso, enfim, talvez esta outra vida que a gente anda levando tão corrida, alimentação. O que a senhora avalia, né, como oncologista, diariamente vivendo nesta realidade? O câncer de mama a gente conhece como uma doença multifatorial, né? Então eu não consigo definir um fator específico para desenvolver o câncer de mama em você ou em mim, por exemplo. A gente sabe que é uma doença que é causada por múltiplos fatores, então a obesidade, uso de hormônios, práticas alimentares não adequadas, como o consumo excessivo de gorduras. Então, tem vários fatores que estão relacionados. Tem um fator genético também, que esse sim, por si só, a gente já consegue dizer que é um fator mais direto, mas o modo de vida, o estresse que a gente cada vez mais incorporou, né, na nossa vida diária, tudo isso acaba sendo fator de risco para desenvolver a doença. A gente tem algum fator de proteção? Claro, e ainda bem que temos, né? Então, indo para o outro contraponto, né? Práticas de bons hábitos de vida, bons hábitos alimentares, atividade física, evitar a exposição a tabagismo, a etilismo, né? Tudo isso são fatores de proteção. Mas, além disso, também o diagnóstico tem sido cada vez mais feito pela prática do exame da mamografia, né? Os exames de rotina no tempo ideal, né? Na periodicidade que deve ser feito. Então, a gente tem um aumento do número porque a gente diagnostica mais, mas a gente sabe que tem um aumento do número também por esses outros fatores que acabam levando a mais diagnósticos, né? Doutora, a senhora falando desse período ideal, a gente que ainda seria a partir dos 40 a mamografia, e as meninas quando já começam a visitar o ginecologista, seria a questão da ultrassonografia mesmo, que já avalia também se aí tem algo diferente, e dependendo do caso realizaria a mamografia. Como é que funciona? A recomendação é que a mamografia seja feita a partir dos 40 anos,
Antes disso, as meninas, logo quando menstruam, a gente começa a levar para o ginecologista faz o exame físico e o ultrassom, a depender a rotina de caso a caso, a periodicidade de caso a caso. Nas pacientes muito jovens que têm alguma alteração ao ultrassom e que não fica muito claro o que é, lança-se mão mais da ressonância do que da mamografia, porque a mamografia na mama muito jovem, ela realmente não tem utilidade. Mamas muito densas na mamografia fica difícil de fazer a leitura. Então, o que é indicado é isso, é que a mamografia na paciente mais idosa, meia idade, né, a partir de 40 anos, sim, e a ultrassom nas pacientes mais jovens e, quando necessário, ressonância. Já que a gente falou do fator genético, as pacientes que têm alguma mutação genética e que devem fazer exames, essas sim são submetidas à ressonância, independente da faixa etária. Essa seria a exceção. A gente fala muito, doutora, do câncer de mama, mas quais são os outros tipos de câncer que acomete também mais as mulheres, que acabam sendo mais recorrentes? A mulher, além da mama, é bom lembrar também que o homem também tem câncer de mama, né? Mas a gente está falando no outubro aqui mais das mulheres. Além da mama, a mulher tem também um risco muito grande de câncer de colo de útero, de câncer de ovário, de câncer de corpo de útero, né? O útero, ele tem duas partes. Aqui no Brasil, se a gente falar de maneira geral, o câncer de mama está em primeiro lugar, seguido do câncer de cólon e reto, intestino, em geral, né? E depois vem os do trato ginecológico, que são corpo do útero, colo do útero e ovário. Quando a gente fala mais da região nordeste da nossa realidade, o colo do útero vem logo depois do câncer de mama. Isso porque aí a gente pode discutir um pouco a importância do HPV para câncer de colo de útero, né? Mas aqui a gente tem uma prevalência maior. Então, na nossa realidade, seria câncer de mama, com aqueles 73 mil casos, o câncer de colo uterino, depois corpo uterino e depois ovário. São os cânceres que mais frequentemente acometem a mulher. Esse de colo de útero, doutora, e a senhora pode também, se foi o caso explicado de ovário, quais são os sintomas? Porque de mama a gente bate sempre na tecla, né? Esse toque, tem um carocinho, mas quais são os sintomas que no dia a dia a gente percebe, opa, peraí, tem uma coisa diferente? O câncer de colo uterino, em geral, o ideal é que seja feita a prevenção, né? Que seria, a gente tem a vacina, a gente tem também a prevenção através da colpocitologia oncótica, que é o exame de Papa Nicolau, né? Esse exame é feito na prática rotineira pelos ginecologistas em geral, mas em termos de sintoma, o que pode acontecer? Além de ser encontrado uma lesão no colo uterino, e ali pode ser uma paciente que não tem sintoma nenhum e nesse exame é visto uma lesão, mas pode ser também uma paciente que tem sangramento uterino fora do período menstrual, paciente que tem uma dor na relação sexual, por exemplo, que não é o normal daquela paciente, porque às vezes tem algum sintoma na relação que é o basal, mas uma dor que foge desse padrão é algo que chama atenção. Dor pélvica, né? Se perceber dor pélvica ou algum gânglio, que são aquelas conhecidas como landras, né? Na região ali da virilha, tudo isso chama um pouco mais a atenção de câncer de colo uterino. É uma doença de pacientes mais idosas, via de regra, mas como a gente tem o HPV como um fator causal importante para essa doença, pacientes jovens também podem ter câncer de colo uterino. No Nordeste, mais uma vez, a gente tem uma prevalência alta dessa doença em faixas etárias mais precoces. Então, mulheres ali de meia idade, 40, 50 anos, a gente tem um número maior de diagnósticos nessa faixa etária. Para o câncer de ovário, talvez seja uma das neoplasias que a gente tem mais dificuldade de fazer o diagnóstico precoce, porque é uma doença muito silenciosa. Né? Então, via de regra, quando os sintomas surgem, é de uma doença mais avançada. Dor abdominal, aquela sensação de empachamento que você come e parece que a comida fica presa ali no estômago, o aumento, a barriga começa a ficar maior, né, a distensão abdominal, mas em geral são sintomas muito inespecíficos. Então, e é bom lembrar que esses sintomas não são, na sua maioria, causados por câncer de ovário, né? Naturalmente tem vários outros motivos. Mas pacientes, mais uma vez, câncer de ovário é de uma população mais idosa. Então, pacientes mais idosas que tenham alguma associação com história familiar de câncer de ovário, são pacientes que, com esses sintomas, a gente deve ficar mais vigilante. Mas, via de regra, é uma doença silenciosa e, por isso, o diagnóstico é um pouco mais tardiamente.
E a gente traz novamente, doutora, o discurso que em todo programa eu falo com os entrevistados, que é a busca de médico, a busca da realização de exames, inclusive sem estar sentindo nada. Porque nós temos esta mania de só buscar o médico quando tem algum problema, eu estou sentindo alguma coisa. Essa busca mesmo da realização de exames periódicos, né? De dar visita ao médico de forma periódica, porque a gente pode, inclusive, encontrar um problema que é sério, mas que pode ser tratado e ter a cura. Sim. Então, a senhora está falando aí, para mim, uma surpresa. A gente está falando de um problema de ovário, onde os sintomas parecem ser de um mal-estar abdominal, de que a gente comeu alguma coisa. Então, e também eu queria que a senhora reforçasse para quem nos assiste, a gente sempre traz também a questão da automedicação. É muito frequente. Todos nós, com certeza, fazemos isso em algum momento, mas é perigoso. Às vezes, eu acho que imagino que a gente tem algum sintoma, a minha vizinha ou meu amigo tomou tal medicação e ficou bom e a gente acaba mascarando. Seria isso? Faz um alerta para quem nos assiste, doutora. Quando a gente fala de oncologia, né, a gente fala muito de prevenção, muito. E não é à toa, porque a gente sabe que prevenindo ou diagnosticando precocemente, a gente vai curar mais, que é o que a gente quer na oncologia. Quando não, a gente proporciona o bem-estar, mas nosso maior objetivo é vencer o câncer. Sim. E para isso a gente precisa prevenir, né? Então, o ideal é ter um acompanhamento médico regular, com ou sem sintoma. Assim como vai no cardiologista a partir de uma faixa etária, assim como vai no geriatra para proporcionar qualidade de vida, é ter um acompanhamento clínico rotineiro. Porque às vezes realmente não se dá importância a um sintoma e ele pode significar alguma coisa. Eu não quero dizer transformar isso numa neurose, pelo contrário, eu quero dizer ter um acompanhamento de rotina. Uma vez por ano ir no clínico, uma vez por ano ir no ginecologista, ter um mastologista que acompanha, isso fazendo os exames, fazendo o exame clínico principalmente, com certeza a gente vai conseguir fazer mais diagnósticos mais precocemente. Além antigamente a gente falava muito do autoexame das mamas, né? Sim. Hoje a gente fala que a mulher precisa conhecer suas mamas. No chuveiro, principalmente, né, que é uma hora mais fácil, que faça a palpação ali da sua mama para que identificou alguma coisa, busque o médico. Mas não é para buscar só quando sente, pelo contrário, é ter o acompanhamento e no intervalo entre as consultas, se conhecer para, se acontecer alguma coisa, buscar uma visita a mais, né? Sim. Então, esse acompanhamento de rotina preventivo em busca de qualidade de vida, de bons hábitos, é o que a gente preconiza. Não é ir para o médico procurando um diagnóstico, né? A gente tem pessoas que falam que quem procura acha. É verdade. Não é isso. É ir ao médico em busca de qualidade de vida e de saúde. Doutora, a gente também tem o câncer de endométrio, né? É um tipo de câncer que a senhora também, talvez muito menos, mas com a frequência dos outros tipos, o que é que geralmente acontece, o que é que a gente percebe de diferente no corpo? Sim, o câncer de endométrio é o que eu me referi como corpo uterino, né? Corpo uterino. Porque o endométrio é a camada interna do corpo uterino. Sim. Então, é como eu falei, né, uma das neoplasias mais frequentes, talvez esteja ali em terceiro lugar em termos de incidência na mulher no Brasil, mas é uma doença de mulheres mais idosas também, via de regra, e em geral ele se manifesta, o sintoma mais comum é sangramento uterino pós-menopausa. Então aquela mulher que já está na menopausa, já parou de menstruar e de repente ela volta a ter sangramento. Um sangramento que em geral é mais profuso, uma quantidade maior e que não tem periodicidade, né? Então ele vai acontecendo e ele não para mais. Então, esse é o sintoma mais comum, né? É uma doença que, em geral, das pacientes mais idosas pode ter um comportamento mais favorável, um prognóstico melhor, mas a gente também pode ter doenças diagnosticadas mais tardiamente, né? Essas mulheres são mulheres que estão em acompanhamento, idealmente estão em acompanhamento com ginecologista. Então, em caso de ter sangramento, vai se proceder com ultrassom transvaginal, se encontrar alguma coisa, uma esteroscopia, uma biópsia e, consequentemente, diagnóstico. A gente vai falar sobre cura, doutora, mas a gente vai para um breve intervalo e já voltamos e vocês fiquem conosco.
Estamos de volta com Saúde Ativa e hoje o nosso bate-papo é com a oncologista a doutora Tayana Santana. Estamos falando sobre o câncer de mama e outros tipos de câncer também que acomete as mulheres. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum, vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de muitos outros. Semanalmente temos um especialista da área da saúde esclarecendo alguma dúvida para você. Doutora, a gente falou sobre alguns tipos de câncer, falando sobre cura. Todos esses cânceres que acometem as mulheres, eles podem ser curados? São tratamentos diferentes para cada situação, para cada idade? Como é que funciona? A resposta é sim, todo câncer ele pode ser curado. E, mais uma vez, quanto mais precocemente, quanto mais cedo for diagnosticado, maior a chance de cura. Os tumores, as neoplasias, os cânceres, os tumores que a gente usa várias palavras, eles têm estadios, né? Então, quanto mais avançado, menor a chance de cura e maior, consequentemente, a chance de eventual óbito pela doença. Mas todos eles podem ser curados. Para cada tipo, a gente tem um tratamento específico. Para alguns, a gente usa mais quimioterapia, mais radioterapia, tem a cirurgia que sempre está envolvido no tratamento, principalmente curativo, tem hormonioterapia, que é tratamento com medicação oral, né, remédio oral. Então, tem várias possibilidades de tratamento em cada tipo de câncer com o seu tipo específico de tratamento. Doutora, a gente falou sobre os tipos de câncer que acometem mulheres com mais idade. Mas, com certeza, há alguns casos, talvez raros, que acometem mulheres abaixo dos 40 anos e eles têm alguma interferência na vida da mulher, por exemplo, que quer ser mãe, que quer amamentar. Isso modifica alguma coisa nessa trajetória da vida da mulher? Todos esses tumores são mais frequentes da vida mais avançada, da idade mais avançada, mas todos podem acontecer em idades mais precoces, né? Desde o câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio, colo de útero, todos podem acometer qualquer faixa etária, mas é mais comum em faixas etárias mais avançadas. O que acontece? Toda vez que a gente lança a mão, por exemplo, de quimioterapia, de radioterapia, a depender do local que é irradiado, há, na maioria das vezes, um risco de infertilidade, né? Que é exatamente isso, essa dificuldade de gestar após o tratamento oncológico. A gente tem maneiras de tentar diminuir um pouco esse risco. A principal via para isso é fazendo a preservação da fertilidade. Então, via de regra, quando a mulher ainda não tem uma prole constituída, a gente proporciona, a gente discute com ela a possibilidade dela fazer coleta de células e manter num banco, né, para que depois do tratamento, se for da vontade dela, da parceria, né, que ela possa realizar o plano de gestar. Mas, via de regra, sim, câncer de colo de útero, por exemplo, o tratamento cirúrgico, ele pode, em geral, ele faz a histerectomia, que é o tratamento, a retirada do útero, né? Então, via de regra, a paciente não tem como gestar. Existe uma possibilidade de tirar só o colo uterino, pensando nessas pacientes que não têm prole, mas tudo isso eu diria que é uma conduta de exceção, quando a mulher tem definido que ela quer gestar, e depois a gente completa o tratamento oncológico. A gente está falando desse tipo de câncer, agora me vem em mente também, as mulheres em si, elas adoram praia ou bronze, também teria um alto índice o câncer de pele nas mulheres, eles acometem mais os homens, porque a gente tem essa tendência, né? Os homens cuidam menos da pele, eu imagino que usam um pouco proteção, mas as mulheres gostam do bronze, essa coisa mais ativa. A incidência é maior nas mulheres ou seriam nos homens, doutora? Não há uma relação com o sexo, feminino ou masculino, sim, mas há uma relação com a prática de atividade de proteção, que é o uso do protetor solar. Sim. Então, via de regra, o homem usa um pouco menos, então a incidência é um pouco maior no homem. Mas não há relação. Existe uma relação com a raça branca, né, que tem um maior risco de desenvolver tumores de pele em geral, mas em relação ao sexo, obviamente não. E sim a prática do uso do protetor solar, que no homem é um pouco menor. Doutora, esses tipos de câncer, ele sendo tratado e curado, há uma probabilidade de, depois de um tempo, retornar no mesmo lugar? Isso é possível? A gente fala de um período de remissão, né? Após o tratamento, o paciente ou a paciente fica sem a doença,
mas a gente tem ali um período que ela está sem evidência de doença, mas é uma paciente que continua em acompanhamento. Em geral, existe aí 2 primeiros anos que esse risco de recidiva é maior, né? E até 5 anos, a partir de 5 anos, a depender caso a caso, esse risco cai bastante. Alguns tipos de tumores, como por exemplo o tumor de intestino, após 5 anos uma recorrência já se torna menos provável. Alguns tipos de tumor de mama também pode ter esse raciocínio, mas a discussão é muito caso a caso, né? Mas em geral sim, existe 2 anos ali no início, após o tratamento, que o risco é maior de voltar, de ter uma recidiva. Esse risco se prolonga ali durante 5 anos em geral. Depois disso a gente considera que esse risco já se torna menor e aí pode se prolongar ou não, a depender de cada caso. Vou dar uma pausa, doutora, só para a gente ver uma dica aqui da dermatologista doutora Silvia Doria, que ela está falando sobre dermatite seborreica. Você já sofreu com este problema? Então assista aí ao vídeo que ela vai te dar algumas dicas. Cuidados com a dermatite seborreica, a famosa caspa. Uma queixa muito comum no dia a dia do dermatologista é a dermatite seborreica, que é a famosa caspa. E aí a dermatite seborreica, a gente sabe que tem fatores que contribuem para a piora, então a gente nunca fala em cura da dermatite seborreica, é um quadro mais crônico, mas que tem períodos de piora como contribuição do emocional. Então o paciente, quando está estressado, quando ele está ansioso, vai perceber a piora do quadro. E como é que se manifesta a dermatite seborreica? Além da famosa caspa, aquela descamação, muitas vezes com coceira no couro cabeludo, ela pode se estender para as outras áreas. Então o rosto é muito comum, principalmente em região perto das sobrancelhas, ao redor do nariz, atrás da orelha é muito comum a pessoa reclamar, tá machucado, tá descamando. E além disso, no corpo também pode ter dermatite seborreica, principalmente nas regiões centrais do tronco. E a dermatite seborreica, a gente, como eu comentei, não tem cura, mas a gente consegue controlar bem com o tratamento. Então, claro, vai desde os casos mais simples, com o cuidado com o uso de shampoo anti-caspa, mas tem tratamentos muito mais complexos para aqueles casos mais graves. E aí você pode buscar o seu médico dermatologista para que te oriente melhor quanto aos cuidados da dermatite seborreica. Mas umas dicas práticas para quem tem dermatite seborreica: lavar o cabelo com shampoos anti-caspa, podem ser shampoos que contenham substâncias medicamentosas ou não, mas aí sempre direcionado pelo seu médico. E esse shampoo você deve lavar e deixar agir um pouquinho no couro cabeludo, porque esse tempo de contato faz diferença no tratamento. Outra coisa é nunca dormir de cabelo molhado. Evitar, porque isso pode piorar sua dermatite seborreica. Evitar prender os cabelos ainda molhados. Diminuir a exposição a uma água quente durante o banho, então procurar sempre uma água mais fria, mais morna, isso vai ajudar também. E claro, tratar da saúde mental, já que a gente sabe que tem essa influência muito importante na agudização da dermatite seborreica. Isso tudo vai te ajudar a manter uma saúde da pele, do couro cabeludo muito mais em dia. Doutora, falando sobre câncer de intestino, inclusive, seria o câncer que a Preta Gil aí parece até que está curada, a gente ouviu algumas notícias, teve recentemente, seria esse, né? Esse e aí, um alerta que, inclusive, eu acho que é importante a senhora fazer para quem nos assiste. Eu percebi em uma entrevista que eu assisti dela que ela disse que já haviam indícios anteriores de que ela estava com uma coisa errada, inclusive as fezes parece que saía de forma achatada e algumas dores, o incômodo, ela tinha dificuldade de ir ao banheiro. É um alerta que a gente precisa ter, porque tem pessoas que sofrem com prisão de ventre e vai seguindo aí a vida achando que está normal, porque eu já tenho esse problema, né? A grande maioria da população sofre de alguma alteração de hábito intestinal. E a mais frequente é a constipação, né, que é esse intestino preso. Muito depende de hábito alimentar, da prática de atividade física, da ingesta de água, né? Mas é importante que, uma vez que aquilo sair um pouco do seu padrão, que busque o médico, né? Por mais que seja um paciente jovem, como era ela no caso, mas que isso também não demore muito.
né? Ah, eu fiquei, já tem 1 ano que eu tô desse jeito, mas eu não dei muita importância, então foi ficando. Aconteceu, não precisa nenhuma histeria de ir para urgência, emergência, não. Mas é buscar um atendimento médico, que é o que a gente tá falando desde o início, né? Tem uma queixa que saiu um pouco do seu padrão de normalidade, que não existe um padrão de normalidade igual para todos, mas existe o meu e existe o seu. Então, se saiu do seu padrão de normalidade e tem aquele médico que já lhe acompanha, ele também vai saber analisar criticamente e saber qual exame pedir, em que momento pedir, né? Que foi um pouco o que aconteceu com ela. Em termos de sintoma de câncer de intestino, os mais frequentes são alteração, mudança de hábito intestinal. Então, se é mais constipado, fica diferente, ou tem episódios de diarreia alternando com constipação, às vezes sangramento nas fezes, a dor abdominal, mais uma vez, a forma das fezes saindo diferente, todos esses podem ser sintomas de câncer de intestino. Todos esses tipos, né, de câncer, doutora, a gente fala sempre de um tratamento de uma equipe multidisciplinar, né? Porque a gente pensa que é só um oncologista, a gente pensa que é só aquele tratamento. E a gente verifica aqui nos médicos que estão sempre presentes, porque desde a minha primeira entrevista aqui no programa que a gente fala de doenças, quando a gente fala câncer, parece que já está associado a você, não vai morrer, né? E a gente sabe que tem os tratamentos do cuidado, então é necessário uma equipe para a gente trabalhar a cabeça, enfim, a alimentação. Explica um pouquinho para a gente. Na verdade, não existe oncologista que trabalhe sozinho no seu consultório, né? A gente sempre está inserido num serviço, né? Um serviço que é multidisciplinar e cada vez mais a gente vem discutindo a importância da humanização e da abordagem multidisciplinar dos pacientes. Quando a gente fala de mulher, talvez isso seja até um pouco mais importante, porque a gente sabe de uma sensibilidade um pouco maior das mulheres, a questão do tratamento com a perda do cabelo, então tem toda uma abordagem específica. Mas o tratamento é sempre multidisciplinar e a gente tem o oncologista, o cirurgião oncológico, que é quem faz a cirurgia ou a biópsia. Aí tem a enfermagem, né, que é super importante no apoio e muitas vezes tanto na assistência do momento que recebe o tratamento, como na assistência domiciliar, no manejo de tantas questões que os pacientes têm que resolver durante o tratamento oncológico. Aí tem a fisioterapia, tem a nutrição, que é extremamente importante. Os pacientes não sabem o que comer, o que pode, o que não pode, o que é que pode atrapalhar o tratamento. Tem o atendimento psicológico também, né, que é o suporte psicológico necessário para tolerar muitas vezes o tratamento, que não só é do suporte domiciliar, que é a família, né, a rede de apoio dessas pacientes, mas o suporte psicológico dentro do serviço. Tem a estomatologia, que são odontólogos que fazem o cuidado com a cavidade oral, porque a gente tem muito efeito colateral do tratamento oncológico, como úlceras e aftas na boca, né? Nunca se falou isso aqui, doutora. Inclusive, para mim é uma novidade, não sabia. A gente tem e é extremamente importante. Em alguns tratamentos mais, em outros menos, a depender do que a gente use e lance mão, mas sempre é um profissional que está ao nosso lado. Então, o tratamento, só o oncologista não faz nada. E aí, vamos trazer até uma pergunta. Eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida. Qual é o papel do oncologista, doutora? A gente sempre pensa no oncologista literalmente associado ao câncer. Qual é o papel do oncologista na sociedade? Fora do seu consultório, né, o papel do oncologista para o paciente é dentro do consultório, mas fora do seu consultório é levar informação e educação, né, em termos principalmente de prevenção, que eu acho que é o nosso maior papel. Tentando fazer a prevenção, tentando levar informação para que a população, por exemplo, acesse as vacinas, como por exemplo o HPV para câncer de colo uterino, a informação que o oncologista deve sempre levar, seja no seu núcleo familiar, seja no núcleo maior, como a gente está aqui, por exemplo, tendo essa oportunidade. Passando dessa fase de prevenção, existe outro papel que é extremamente importante do oncologista, que é proporcionar conforto para os pacientes que eventualmente a gente não consegue mais atingir uma cura, mas para os pacientes que já estão num tratamento mais paliativo, como a gente chama, um tratamento mais de controle, o oncologista tem também esse papel, que é de proporcionar conforto e qualidade de vida pelo tempo que o paciente tiver de vida. Aí já entra um pouco do oncologista paliativista e do médico paliativista, né, que é esse que a gente não fala tanto no Outubro Rosa, porque a gente está falando mais de prevenção, mas na oncologia a gente tem
um grande número de pacientes que estão também nessa fase do tratamento, que é um tratamento da doença avançada, doença metastática, e que esses pacientes eles serão cuidados até o último momento pelo seu oncologista, pelo seu médico paliativista. Mas a nossa função é levar informação, levar conforto, levar boas notícias, não deixar que o estigma do câncer seja sempre esse de tive o diagnóstico, vou morrer, né? Eu digo que morrer todos nós vamos, seja eu quando sair daqui, né, por qualquer eventualidade, mas a gente sabe que o câncer é um fator adicionador de risco de morte, mas o oncologista tem o papel de estar com o paciente, seja para a cura, seja para a qualidade de vida e proporcionar melhores momentos até o final. Muito bem, doutora, com certeza importantíssimo, né, levar essa informação. Eu acho que as mídias, essa rede social, tudo que a gente está vivenciando hoje proporciona uma maior informação na casa das pessoas, né, pessoas que têm uma certa condição ou não importa, acaba que abraça todos. A campanha Outubro Rosa é uma dessas campanhas muito importantes. A gente, às vezes, no dia a dia não percebe determinadas alterações e já fica um alerta aí, olha, isso aqui, essa dorzinha aqui, pode ser que tenha algo errado. Porque quanto mais, né, cedo, é o que a gente fala desde o início do programa, a gente busca aí verificar se está tudo certinho e começa um tratamento, a probabilidade de cura, ela aumenta, né? Para quem nos assiste, para quem agora, porque assim, a gente falou dessa questão do câncer e é um diagnóstico de morte que a senhora está aí no dia a dia, especialista vivendo isso e sabe que muitas vezes tem cura, a pessoa depois leva uma vida normal. Fala para quem assiste a gente, doutora, que acabou de receber esse diagnóstico e que acha que realmente não tem jeito. Eu imagino, já passaram médicos aqui que tiveram pacientes que disseram, não, eu não vou tratar, eu não vou esperar. Né, desistem, inclusive, e acham que não vai ter solução. Para quem nos assiste que está passando por este problema e acha que não vai ter solução. Eu sempre falo que é difícil naturalmente, não estamos para julgar o entendimento de ninguém quando recebe o diagnóstico de um câncer, né? A gente sabe que é difícil, porém a cura, na grande maioria das vezes, quando diagnosticado precocemente. Principal coisa, prevenção. Tomou um remédio para prevenir alguma coisa, para tratar alguma coisa, pensa que se fizer 30 minutos de atividade física, talvez estivesse substituindo por aquele remédio. Então, principal arma, prevenção. Já passamos da prevenção, estamos já na fase pós-diagnóstico. A cura, na grande maioria dos casos, discute com o oncologista. O seu caso é diferente do caso da sua vizinha, é diferente do caso da sua irmã, é completamente diferente, as doenças são diferentes, a mesma doença é muito diferente. Hoje a gente tem cânceres de mama muitíssimos diferentes e está dentro da mesma doença. Então não há por que achar que a história que foi infeliz da pessoa que você conhece vai ser a sua, né? Isso antecipa um sofrimento que muitas vezes é tanto desnecessário como vai trazer implicações ruins para o seu próprio tratamento. Então, pegou sua biópsia, tem esse diagnóstico, leva para um oncologista, conversa, vai se oferecer todas as opções de tratamento, considerando todas as dimensões da vida, e a partir daí segue o tratamento. A gente não tem como voltar atrás, então é daqui para frente, é seguir daqui para frente. O importante é pensar que há tratamento e há cura. Não havendo cura, há tratamento e há vida com câncer, mesmo com o diagnóstico de câncer, né? A gente tem dias de celebração de pacientes metastáticos, porque a gente sabe que existe vida com câncer, certo? Então, o mais importante é pensar que o diagnóstico não é o fim, independente de em que estadio é feito, de que tipo de doença é. Muito obrigada, doutora. Com certeza vai fortalecer muita gente que nos assiste agora. E obrigada e espero vê-la novamente em outras oportunidades. Obrigada pelo convite, a oportunidade de estar aqui. E eu espero que tenha sido útil para todos. Muito útil. Obrigada. Em breve, Saúde Ativa estará de volta trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E eu te aguardo. Até lá.